Vai. Olá, boa tarde, queridos jovens do catecumenato. É uma alegria poder me dirigir a vocês por meio desta live. Seria muito bom se estivéssemos presencialmente juntos, porém, essa é a forma mais cuidadosa de estarmos em sintonia e em comunhão entre nós. E aqui estamos. Quero convidá-los a um momento de oração para abrirmos esse nosso encontro, essa nossa reunião virtual. Eu tenho brincado nas celebrações ao afirmar que nós temos o público virtual mais real, porque nessa união espiritual que estabelecemos, Jesus acontece, Jesus se torna realidade para nós na Eucaristia e na Palavra. Então, na mesma medida em que é virtual, os nossos encontros se configuram como encontros de muita realidade em termos de ação de Deus. Façamos o sinal da cruz, invocando a Trindade Santa, o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a tua sabedoria divina, Senhor, recaia sobre nós, na forma do Divino Espírito, da ação do Espírito Santo sobre o nosso ser, e assim, sensibilizados por tua graça, possamos acolher a boa semente da tua palavra, e nesse acolhimento, sua palavra se desenvolva em nós, se enraize em nossos corações e fique solidificada aqui dentro, dando frutos e frutos em abundância. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu estou com os vossos coordenadores, todo mundo mascarado. Eu sou o único que não estou com a minha máscara por uma questão óbvia, por ter que me dirigir a vocês, falar com vocês e para vocês. E eu fico muito feliz de poder estar nesse encontro convosco. Me passaram algumas perguntas que, segundo a coordenação, brotam das dúvidas, dos questionamentos do grupo. Perguntas muito inteligentes, perguntas que vêm exatamente de corações desejosos de aprender mais sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da igreja. E a coordenação, então, vai me apresentando essas perguntas, e à medida em que elas são apresentadas, eu tento responder para vocês e deixar aí para que vocês reflitam, para que vocês discutam entre si, e quero eu dar uma contribuição nesse sentido para levantar as questões, e levantando essas questões, que vocês possam tratá-las individualmente, nas discussões do grupo e como for possível. Então vamos, mãos à obra. Vamos fazer a primeira então. A Bíblia está de acordo com a ciência? Bom, depende do tipo de ciência a que nos referimos. Entrar no estudo da Bíblia supõe uma entrada na cultura daquele universo em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia, ela foi escrita no universo do Médio Oriente. Nós estamos aqui no Brasil no
extremo do Ocidente. Quando nós falamos de China, de Japão, Indonésia, lá é o extremo Oriente. E a Bíblia foi escrita no Oriente Médio, numa região que recebe muitas influências, tanto da parte oriental do mundo, quanto da parte ocidental. Isso desde a época mais antiga, atravessando aí o Império Romano, que foi a maior potência ocidental a invadir, a tomar aquela região. O que nós precisamos compreender sobre, por exemplo, a cultura oriental, que tem uma influência imensa sobre a cultura bíblica? A ciência no mundo oriental é uma ciência dita holística. E o que é uma ciência holística? É uma ciência que é ampla. No Oriente, não há uma divisão muito exata, até hoje, não há uma divisão muito exata entre ciência e religião, e sabedoria popular, uma sabedoria mais acadêmica. Tudo isso no Oriente aparece de uma forma misturada. E até hoje funciona-se mais ou menos assim. O conhecimento no mundo oriental. Uma boa forma da gente entender isso é lembrando da medicina oriental. A medicina oriental tem várias formas de tratar que foge um pouco à regra da nossa medicina no Ocidente. A visão oriental é muito mais voltada para a totalidade. É muito mais voltada para a totalidade. Aí você me pergunta, a Bíblia tem a ver com a ciência? Se formos pensar numa perspectiva oriental, holística, de uma visão global, de certo modo tem a ver sim com a ciência. Mas eu digo a você, olha, depende do tipo de ciência. Se a gente está falando da ciência atual, que é a ciência que surge na modernidade, a modernidade é do século XVI para cá. Então, o século XVI inaugura a chamada ciência moderna, a ciência empírica, a ciência experimental. Nós vamos observar que se nós confrontarmos a ciência que atravessa a literatura bíblica com a ciência moderna empírica, muita coisa não vai bater. Quer ver o que não vai bater? Se você pegar o livro de Josué, lá está dito que num dado momento o Sol parou, nos dando a impressão de que é o Sol que gira em torno da Terra. Por muito tempo se acreditou nisso, que na verdade a Terra é no centro do universo e tudo mais dentro desse universo ficava girando em torno da Terra, orbitando em torno da Terra. Só que depois se descobriu, com Nicolau Copérnico, com Galileu Galilei, sobretudo no século XVII, que as coisas não eram bem assim. E aí a autoridade da Bíblia começou a ser colocada em xeque. Será que a Bíblia realmente fala a verdade? Bom, nós precisamos compreender que a Bíblia, mais do que um livro científico, é um livro de sabedoria. E todo livro de sabedoria, de certo modo, influencia a ciência, influencia sobretudo a nossa postura em relação à ciência, mas não é um livro com o qual nós vamos fazer ciência. Porém, nos oferece uma maneira de termos uma postura em relação à ciência. O livro de sabedoria, aí está, mais do que para falar o que a gente deve fazer ou deixar de fazer. Uma vez eu conversava com uma pessoa, e uma pessoa de outra denominação cristã,
esse pessoal de outras denominações cristãs costumam sempre trazer aquelas mesmas perguntas que chegam a ser chatas, que demonstram ignorância da parte deles e má fé até certo ponto, e o sujeito veio trazendo aquilo, o católico adora a imagem, o católico fica lá reverenciando imagens que na verdade Deus proíbe de fazer. Mas por outro lado, quando você vai à Bíblia, você nota que em certos momentos as imagens elas são proibidas e em outros momentos a imagem ou imagens religiosas elas são até solicitadas por Deus. Se formos averiguar que Deus manda fazer imagens para ornamentar a Arca da Aliança, até o próprio Templo de Jerusalém, aí você vai ficar com o que afinal? Bom, não só nisso, mas em várias outras situações, a Bíblia, ela confronta situações diferentes, em que na mesma medida em que aquilo é proibido numa determinada ocasião, é até ordenada noutra ocasião. Então o que a Bíblia quer nos mostrar com isso? Ela quer nos mostrar que, como todo bom livro de sabedoria, ela aí não está para nos dar respostas prontas e acabadas. A Bíblia nos ajuda a ponderar as coisas para que nós, na nossa autonomia, sabiamente, possamos tomar as melhores decisões. Então, assim, que fique, de alguma maneira, esclarecedora essa resposta que eu estou dando acerca dessa pergunta. A Bíblia está em acordo com a ciência? Não é pretensão da Bíblia estar em acordo com esta ciência moderna, experimental que aí está, que é a ciência que orienta o mundo ocidental de uma forma mais ferrenha. Mas se olharmos o mundo oriental, que é uma outra cultura, é um outro universo, a cultura do mundo oriental é completamente diferente da nossa cultura. Completamente diferente. Então é claro que a Bíblia não tem muito a ver com essa ciência moderna, que o mundo ocidental lança a mão de uma forma, digamos, de uma forma absoluta. Nessa perspectiva, a Bíblia vai ter informações ali que se confrontam com essa ciência que nasce da ciência moderna, empírica, experimental. Mas é aquilo, numa visão holística, que é própria do mundo oriental, veremos que a linguagem bíblica, ela muito se relaciona com a linguagem da ciência no Oriente. Então, fica uma necessidade de observarmos isso. Espero que uma resposta dessa natureza que eu estou dando ajude cada um a refletir. E se não, a gente vai ao longo de outras situações conversando mais sobre o tema. Mas só por conversarmos sobre essas coisas já é magnífico, magnífico. Vamos para a próxima? Vamos. O que a igreja acha sobre depressão? Bom, o que a igreja acha sobre depressão? Eu digo até que a igreja ela só pôde formular um posicionamento sobre a depressão muito recentemente. No passado, não muito distante de nós, não havia uma compreensão clara daquilo que é a depressão. É claro que muito se falava sobre melancolia. Até em textos antigos, em textos muito antigos, se falava do tratamento da melancolia, de uma tristeza profunda que costumava paralisar as pessoas, mas é só que não se tinha uma noção muito clara acerca disso que hoje chamamos depressão. Essa visão mais clara sobre o assunto veio com o desenvolvimento da psiquiatria. E a psiquiatria é uma ciência dentro da área médica muito recente, mas muito recente mesmo. Por exemplo, até o século XVI,
Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês já ouviram falar numa obra clássica de um famoso escritor espanhol. Eu preciso lembrar da obra e preciso lembrar do autor, que me escaparam nesse momento. Mas, se eu não lembrar, a gente vai lembrar ao longo da conversa. Bom, eu não sei se o Júlio lembra, meu Deus, um dos mais famosos autores espanhóis lá do século XVI, que é ele é autor... Daquela história de cavalaria, do Sancho Panza, o Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes tem a clássica obra Dom Quixote. Dom Quixote de la Mancha, né? É uma obra... Muito obrigado, Júlio, muito obrigado pela lembrança. Me escapou, me deu um branco aqui do título da obra do Miguel de Cervantes. Inclusive me deu um branco até em relação ao próprio Miguel de Cervantes. Mas qual a importância dessa obra para a gente tratar desse tema aqui? O Miguel de Cervantes, esse famoso autor espanhol, autor de uma célebre obra chamada Dom Quixote, ele fala de um sujeito, de um cavaleiro, que é o Dom Quixote, cujo colaborador fiel é o Sancho Panza. Na verdade, o Sancho Panza ele serve a esse cavaleiro que é um louco, um doido varrido. O Dom Quixote é um doido varrido. Mas qual a importância disso para a compreensão da psiquiatria, que vai surgir subsequentemente, vai surgir depois? Ali mostra um pouco como os loucos viviam. Antigamente os loucos, eles eram soltos e perambulavam pelo mundo. Não se tinha aquela ideia do hospital psiquiátrico, da internação dos loucos. Os loucos viviam de uma forma até muito harmoniosa com a sociedade, exceto aquelas figuras mais violentas que tinham que ser aprisionadas mesmo. Mas esse livro do Miguel de Cervantes, o Dom Quixote, nos ajuda a compreender, segundo os estudiosos, a forma de vida do louco, a forma de vida da pessoa com transtornos mentais. Então, eram pessoas que viviam soltas, convivendo com a comunidade. A psiquiatria só vai surgir com as feições que nós conhecemos hoje, lá pelo século XIX, em que se começa a aprisionar os loucos, a colocá-los em manicômios, e com isso você começa a observar não apenas a loucura em si, mas você começa a observar grande parte dos chamados transtornos psiquiátricos do século XIX. Olha como é que é recente o desenvolvimento da psiquiatria. Então, a partir daí é que se passa a ter uma noção clara da depressão. E a igreja, ao contrário, e aí no fundo isso aqui tem a ver com a primeira pergunta, a igreja, ao contrário do que se diz, que ela tinha uma oposição ferrenha com a ciência, é muito comum contrapor a ciência à fé, como se a igreja no passado tivesse sido uma grande inimiga da ciência, né? Assim, usam até a condenação de Galileu Galilei no século XVII, que resolveu afirmar o sistema heliocêntrico, que na verdade o Sol está no centro do universo e tudo orbita em torno do Sol. Ele foi obrigado a abjurar da sua tese para que não fosse queimado na fogueira da Inquisição, e sempre se usa como uma situação emblemática da oposição da igreja à ciência, quando se quer falar sobre esse tema, o tema da igreja no seu relacionamento com a ciência. Mas as pessoas esquecem de averiguar que, na verdade, essas discussões estavam se dando no interior da igreja, dentro dessa igreja que legou para o mundo as universidades. Você pode não saber, mas as universidades elas são
uma invenção da igreja, do mundo católico. Foi o mundo católico que legou para a humanidade. Você que quer tanto fazer a sua faculdade, você que quer tanto frequentar uma universidade, saiba que isso que a gente chama hoje de universidade, que abrigam as nossas faculdades, foi uma invenção do mundo católico e da igreja. Então essas discussões, que tinham também um viés político na época, elas se davam no interior da própria igreja. A gente está falando de hospitais. O desenvolvimento da medicina só foi possível porque a igreja inventou os hospitais. Você sabia disso? A igreja inventou os hospitais, que deu chance aos homens estudiosos e curiosos, observadores, para que eles observassem os enfermos e, consequentemente, o desenvolvimento das enfermidades nos corpos das pessoas. E com isso, você tem condições de tratar essas pessoas. Tudo bem que no início, os hospitais eles não eram para tratar pessoas. Os hospitais eram instituições para que as pessoas morressem com dignidade. Você reunia as pessoas dentro dos hospitais para que elas pudessem morrer dignamente, amparadas por todos os sacramentos. O hospital foi criado para isso. É só que depois, os olhares mais atentos ao que se passava nos hospitais foi dando condições para que a medicina se desenvolvesse. E a igreja, nesse sentido, sempre foi muito respeitosa, embora, claro, com alguns conflitos pontuais, quando algumas verdades científicas, claro, se contrapunham às verdades da cultura daquele momento. É claro que tinha conflito, é claro que tinha embate. Mas os desenvolvimentos científicos estavam se dando dentro do universo que era o universo católico, das universidades que a igreja fundou. Você vai me falar, mas como se pega tão pesado quando a gente chega na universidade, se fala tão mal da igreja? Alguns estudiosos dizem que o iluminismo, que foi você que estuda história já deve ter escutado falar do iluminismo. Os iluministas, que claro, querendo desvincular a ciência da religião, porque a gente sabe que a ciência, o conhecimento é poder. Então, enquanto a igreja detinha as universidades, as grandes instituições como os hospitais, os asilos e por aí vai, ela detinha muito poder. Então, foi preciso se fomentar uma desvinculação da igreja dessas frentes que adotavam de poder, claro, para que a ciência tenha autonomia. É importante que a ciência tenha autonomia, que o conhecimento tenha autonomia, mas a gente não pode perder de vista que essa oposição ferrenha entre ciência e fé é alguma coisa muito mais firmada no momento em que você precisava desvincular a ciência da religião para que a ciência pudesse caminhar com mais autonomia. Mas, quanto a essa questão da depressão, eu digo que a igreja, ela acolhe aquilo que a ciência, especialmente a ciência psiquiátrica, que é um dos ramos da medicina, vem elaborando até então, né? Então, o que era no passado melancolia, hoje nós temos plena consciência de que é um transtorno mental, é um transtorno psiquiátrico, é transtorno porque transtorna o funcionamento da vida humana. Então a religião precisa entrar numa rede de apoio para que essas pessoas transtornadas, desestruturadas na vida, e o mais importante para a pessoa que está em depressão do que tomar remédio, ela se vê amparada por uma rede de apoio. E a igreja, como parte dessa rede de apoio, muito colabora, acolhendo os princípios da ciência psiquiátrica, e ela, atuando como parte dessa rede de apoio, se une à ciência psiquiátrica para tratar essas pessoas melancólicas, acometidas por um entristecimento tal que as paralisa na vida. Então vamos lá. Próxima pergunta é o seguinte: se Deus sabe de tudo e também sabe quando nos arrependemos, por que nós precisamos nos confessar? Boa pergunta. Eu lembro de Santo Antão. Lembra de Santo Antão? Fala aí, Júlio. Não, só a questão de que quando ele estava sendo atacado pelos demônios, né? Uhum. Ele fica pedindo salvação a Deus, salvação, salvação, salvação. Ele até morre. Ele até morre pelo sentido e Deus traz ele de volta à vida, né? Porque ele foi atacado.
E no outro dia, mesmo depois de ter voltado à vida, os demônios começam a atacar. Ele suplica pelo nome de Deus e no final, quando ele já vai morrer novamente, Jesus aparece salvando ele. E ele pergunta, onde você estava que eu estava te clamando tanto? E Jesus fala, eu estava aqui o tempo todo, mas eu queria te ver lutar, meu filho. Uau! O Júlio traz essa dinâmica da luta. É uma luta mesmo a gente falar do que nos arruína, falar daquilo que é doloroso para nós. É uma tremenda luta. E é algo que cura. Estabelecer contato com essas coisas por intermédio da fala, você falar dessas coisas é uma forma de estabelecer contato com o que dói, com o que machuca. Aproveitando aqui essa deixa do Júlio, isso é uma luta que nós precisamos travar, era a luta de então. Mas esse negócio da confissão é algo que remonta ao Antigo Testamento. Inclusive a Bíblia narra que numa das tantas cerimônias judaicas, vamos lembrar que Jesus, ele é um judeu, ele é um bom judeu, um judeu fiel. Dentro da tradição judaica, havia uma prática de confissão dos pecados. Tem até uma prática em que as pessoas, num determinado dia, elas confessam os seus pecados diante de um bode, confessam os seus pecados diante de um sacerdote, tendo ali, entre a comunidade e o sacerdote, um bode, e o sacerdote, reunindo os pecados da comunidade, ele lança tais pecados sobre o bode, para que o bode, tocado para o deserto, lá possa morrer e entregue a Azazel. Isso está na Bíblia, não me recordo propriamente a passagem. E aí, quem é Azazel? Azazel, segundo o imaginário daquelas pessoas do período bíblico, Azazel era o demônio que habitava o deserto. Então você entregava o pecado daquela gente, jogado sobre o bode, nas mãos do demônio que perambula pelo deserto. Então, essa prática de confessar os pecados, ela é muito antiga, mas muito antiga mesmo. E Jesus, já que ele veio não para abolir a lei e os profetas, porém, para levar tanto a lei quanto os profetas à perfeição, ele parece aperfeiçoar essa prática da confissão. Quando no passado as pessoas confessavam ao sacerdote, para que o sacerdote do Antigo Testamento jogasse os pecados de sua gente sobre o bode, para que o bode fosse morrer no deserto, bom, Jesus aperfeiçoa isso. Hoje, claro, o sacerdote que recebe esse poder de perdoar pecados, vindo dos apóstolos, não podemos nos esquecer que Jesus, soprando o Espírito Santo sobre os apóstolos, o que ele fala? Eis que vos dou o poder para perdoar pecados. De modo que aqueles que perdoarem os pecados, eles serão perdoados. E aqueles pecados que vocês retiverem, eles serão retidos. Não é que Deus quisesse lá atrás, através de Jesus falando com os apóstolos, que os apóstolos deixassem de transmitir o perdão de Deus a alguém. Não. Na verdade, ao falar nestes termos, Jesus está deixando claro que ele estava dando um poder real. Como é que você sabe que alguém tem poder de alguma coisa ou sobre alguma coisa? Quando essa pessoa tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então, se Jesus fala nesses termos, era para deixar claro que ele estava confiando aos apóstolos um poder, o poder de perdoar pecados. E se for o caso, até de reter o perdão de Deus sobre determinados pecados. Mas bem lembrando aqui, não é que seja para não perdoar. Até porque o único pecado que Jesus fala
que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. E que pecado é esse contra o Espírito Santo? É quando você deixa de atribuir a Deus, segundo uma das boas interpretações, é quando você deixa de atribuir a Deus aquilo que é poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer. Então, quando é que você não é perdoado? E assim você acaba pecando contra o Espírito Santo. É quando você, por exemplo, acredita que Deus não pode te perdoar. Se você acredita que Deus não pode te perdoar, você deixa de atribuir a Deus um poder, que é o de te conceder o perdão, e com isso, você configura esse pecado para o qual não existe perdão mesmo. Se você não acredita, né, que vai ser perdoado, se você não confere a Deus esse poder que Ele tem, o que Deus pode fazer por você? Absolutamente nada. Mas e isso de você ter que chegar diante de um sacerdote para se confessar? Bom, aí eu vou com você ao mistério da encarnação. Estou falando da encarnação, não é o mistério da reencarnação. Reencarnação é doutrina espírita. Nós cristãos acreditamos no mistério da encarnação, quando o Verbo de Deus, a palavra divina, que era desde sempre, encarnando-se no seio da bem-aventurada Virgem Maria, assume a natureza humana e se faz um conosco. Então, no mistério da encarnação, eu costumo dizer que ali fica explícito o método de Deus, particularmente o método de Jesus Cristo. Qual foi o método que foi explicitado para nós? Se Deus, através de seu Filho Jesus, o Logos, o Verbo encarnado, assume a nossa natureza, Deus quer mostrar que o que é dele só chegará a nós por intermédio de ser humano. Em outras palavras, é o ser humano que precisa fazer Deus acontecer. Se tem uma forma de Deus chegar a nós, é através de nós. E a encarnação quer dizer isso. Em respeito que Deus tem à sua criação. Deus, quando nos criou, Ele nos criou como seres de corpo e alma, espírito. Nós somos seres materiais, nós temos uma materialidade. A nossa materialidade é uma referência da nossa humanidade, tanto quanto a nossa espiritualidade. Então, se Deus quer alcançar o ser humano, quer alcançar o ser humano não intelectualmente apenas. Não intelectualmente apenas. Quer nos alcançar na nossa totalidade, até porque na ascensão Jesus foi de corpo e alma para o céu. A bem-aventurada Virgem Maria, na sua assunção, foi de corpo e alma para o céu, antecipando uma glória que está reservada para todos nós. Esse é um mistério da nossa fé, um outro mistério da nossa fé. Então, como uma demonstração de que Deus nos quer de corpo e alma. Na verdade, todos os sacramentos, eles são uma demonstração de que Deus quer nos alcançar não só na nossa alma, de forma intelectual, Ele quer alcançar também o nosso corpo. Não é à toa que todos os sacramentos são dados sobre o nosso corpo, como uma forma de se mostrar isso. Olha, Deus quer você na sua totalidade. Os sacramentos, as ações de Cristo são administradas sobre o nosso corpo como uma demonstração de que, alcançando o nosso corpo, Deus nos alcança na nossa totalidade. Então, assim, você quando se coloca diante do sacerdote, você se coloca de corpo e alma, por inteiro. Não apenas intelectualmente. Você está ali. O sacerdote vai encostar em você, vai colocar as mãos sobre a sua cabeça e invocar o perdão de Deus. Por que os nossos irmãos de outras denominações cristãs falam, eu fecho os olhos, me confesso para Deus? Eles nasceram, eles surgiram, vamos dizer assim, numa época racionalista, em que se prescindia do corpo para o conhecimento, não é? E devido à época racionalista em que eles surgiram, eles
abstraem o corpo no processo de conhecimento. Eles têm um grande inspirador, um filósofo francês chamado René Descartes, não é? Que nas suas meditações, nos seus estudos, ele chega a falar que o corpo, na verdade, é um empecilho para o conhecimento. E os protestantes bebem desse universo, se alimentam desse universo e, de uma certa maneira, prescindem. Eles abstraem o corpo e, como eles nasceram no momento de uma intelectualidade que abstraía o corpo, colocava até que o corpo atrapalhava no processo de conhecimento, isso vai marcar os protestantes e todos os que virão junto com os protestantes, os neopentecostais e por aí vai, nessa atitude de esquecer que o método de Deus supõe que ele veio na totalidade humana, assumiu a nossa natureza radicalmente, como uma demonstração de que, olha, nós precisamos estar por inteiro diante de Deus, de corpo e alma. E como Deus chega a nós por intermédio do ser humano, e o mistério da encarnação mostrou isso, está diante do sacerdote, acaba sendo uma forma de nós dizermos assim, eu entendi o método de Deus, que o perdão dele, como tudo mais dele, só vai chegar a mim por intermédio do ser humano. Próxima pergunta. Quem eram os fariseus, saduceus, zelotes e essênios? Boa pergunta. Recorrentemente, nós nos deparamos com esses personagens dialogando com Jesus. Esses personagens são estes que a Michele acabou de se referir aos mesmos. Não, eu anotei aqui, são os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. No nosso mundo cristão, nós sabemos bem que há uma divisão. Há uma divisão entre nós católicos. No mundo católico existe divisão do seu próprio interior. Se a gente for pensar na Igreja Católica do Oriente, em que nem todas estão em comunhão com o Papa, com o Bispo de Roma, embora são tão católicos quanto nós. Se a gente for pensar no protestantismo e em todos os outros grupos mais que se desdobraram dos protestantes, nós vemos que o mundo cristão ele é organizado tendo no seu interior vários grupos ditos cristãos. No judaísmo também havia essa divisão, embora houvesse um grande grupo dos judeus, assim como agora há o grande grupo dos cristãos no mundo. Os cristãos estão, aliás, divididos como nós vemos aí. Basta andarmos pelas nossas ruas para constatarmos a quantidade absurda de igrejas, de seitas cristãs, e por aí vai. Então, assim, existe uma divisão dentro do universo cristão, como já existia uma divisão dentro do universo judaico. Então, na verdade, esses grupos aqui, eles se diferenciam na forma como seria possível chegar a Deus, alcançar a salvação. Embora todos tivessem a mesma fé, os cristãos todos da face da terra, todos nós temos a mesma fé, pelo menos no que é essencial. No que é essencial, todos nós temos a mesma fé. O que caracteriza o cristão, independente da denominação a que pertence? O que nos caracteriza é acreditarmos que Jesus é Deus, acreditarmos na Santíssima Trindade, acreditarmos que Jesus ressuscitou. Isso é o basilar que faz, independente das denominações, todos nós cristãos. Embora venhamos a diferir no nosso modo como vamos chegar a Deus.
E aqui é a mesma coisa. Cada grupo privilegiava alguma coisa para que fosse possível chegar a Deus. Um pequeno detalhe. Uma vez eu falei na missa e algumas pessoas ficaram espantadas. Vocês sabiam que Jesus, ele era um fariseu? Jesus era um fariseu. Jesus, embora discuta recorrentemente com os fariseus, ele é um fariseu. Ele está ligado a esse grupo. Por isso que com mais frequência nós encontramos Jesus nos evangelhos dialogando com esse grupo. Porque ele era um fariseu. Ele era alguém que refletia a palavra na sinagoga. Ele era alguém que era chamado de rabi, de mestre. Os fariseus eram chamados de rabis, de mestres, e gostavam muito de ser chamados assim. Jesus até critica essa postura dos fariseus que gostavam de ser reconhecidos, ter os melhores lugares nos banquetes. Eles andavam com trechos da Escritura amarrados no próprio corpo. Mas vamos lá. Jesus era um fariseu, mas é só que ele dialogava também com os saduceus, com os essênios, com os zelotes. E eu dizia para vocês que cada um desses grupos tinha como princípio uma forma de chegar a Deus, e eles privilegiavam algumas coisas. Os fariseus, por exemplo, o que eles diziam? Eles diziam que a forma mais eficaz de se chegar a Deus era exatamente pela observância da lei. Os fariseus eram homens extremamente legalistas. Eram legalistas ao extremo. Então, na cabeça e no coração deles, a observância minuciosa até da vírgula da lei era aquilo que levaria o sujeito ou a sujeita à salvação, até a presença do Senhor. Daí, eles partirem desse princípio na vivência da fé deles. Depois, os saduceus. Grande parte dos saduceus, grande parte desse grupo aqui era formado por sacerdotes do Templo de Jerusalém. E as famílias sacerdotais, em grande parte, faziam parte desse grupo que é o grupo dos saduceus. Diferentemente do grupo dos fariseus, que colocava a observância minuciosa da lei como a melhor forma para se chegar até Deus, no caso dos saduceus, a dimensão cultica. O que é a dimensão cultica? Nós estamos falando da participação nas celebrações litúrgicas. O que mais favoreceria o sujeito, no sentido de aproximá-lo mais intensamente de Deus e levá-lo à salvação, era a vivência do culto. É só que essa vivência do culto era tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade. Quanto mais você frequenta o culto, quanto mais você vive esse culto com qualidade, então mais próximo de Deus você estará, mais perto da salvação você igualmente estará. Então, a dimensão cultica do culto, a dimensão celebrativa, era o caminho mais oportuno para que o fiel chegasse a Deus e se salvasse. Não que os saduceus desconsiderassem a prática da lei, de modo algum, até porque o viver a celebração, viver o culto, tem a ver com a observância da lei. O que nós estamos falando aqui é da questão da ênfase. Enquanto a ênfase dos fariseus estava na observância das leis, a ênfase dos saduceus estava exatamente na dimensão cultica, na participação das celebrações litúrgicas. Agora, e os essênios? Estima-se que um grande personagem da Bíblia tivesse sido um essênio. Que personagem é esse da Bíblia? João Batista. João Batista teria sido um essênio. Os essênios se caracterizavam pela vida de penitência. No universo cristão, depois da comunidade apostólica, logo depois da comunidade apostólica,
depois que as perseguições aos cristãos acabam, lá no século V da era cristã, vai surgir um grupo que muito vai se assemelhar aos essênios, que vai ser o grupo dos chamados padres do deserto, de homens que se refugiam no deserto, e mulheres também, para viverem uma vida de penitência, uma vida de um martírio branco. É um martírio sem derramamento de sangue, e é chamado de martírio por conta das mortificações que as pessoas faziam em termos de penitências muito severas, a partir de uma vida de intensa austeridade. E aí, só para a gente ter uma noção de como isso influenciou o cristianismo, os essênios tinham essa dimensão da vida austera, da vida de penitência como principal caminho. A ênfase deles era nisso, para que as pessoas chegassem a Deus e alcançassem a salvação. Todos se lembram que João Batista, além de viver no deserto, peregrinar no deserto, ele era uma pessoa que comia gafanhotos, o que demonstra aí uma alimentação muito austera também. Se vestia com pele de animais, como uma demonstração dessa austeridade ainda. E aí é bom ressaltar que essa figura tenha sido caracterizada como parte desse grupo dos essênios, não é? Das pessoas que viviam praticamente uma vida monástica. A vida monástica muito bebeu, a vida dos monges muito bebeu da espiritualidade que é influenciada pelos essênios aqui, que depois vai influenciar no cristianismo os padres do deserto. Vocês percebem que são coisas que vão surgindo, que depois a gente pode até mergulhar nelas. Você pode me perguntar o que são os padres do deserto. Tem todo um contexto para o surgimento dos padres do deserto, depois que acaba a perseguição aos cristãos, mas assim, não teríamos tempo hábil agora de falar sobre isso. Mas é bom você saber de antemão que João Batista foi um essênio. O modo de vida dos essênios era um modo austero, um modo de penitência, de vivência no deserto, como expressão dessa penitência, e a ênfase deles era essa, para se chegar a Deus. Bom, e nós temos um outro grupo, que é o grupo dos zelotes. Nós temos dois apóstolos de Jesus, é explicitamente chamado de zelota, que é Simão, se não me engano, não é Simão o zelota. Nós temos no grupo apostólico Simão Pedro, e tem um outro Simão que é chamado de zelota, até para diferenciar de Simão Pedro. Então, é bem provável que Judas Iscariotes tenha sido um zelota. É bom chamar a atenção para isso. Qual era a ênfase dos zelotas? Os zelotas acreditavam que a forma de se chegar a Deus, a forma de você alcançar a salvação, era exatamente por intermédio da guerra santa. Tanto que grande parte dos revoltosos da época de Jesus eram zelotas. Eram homens que pegavam em armas para reconquistar Jerusalém, que estava sob o domínio romano, sob o jugo do império. Então, muitos daqueles que se levantavam contra o império e colocavam o povo para se levantar contra o império junto com eles, eram esses indivíduos aqui que tinham na Guerra Santa, no caso aqui dos zelotas, como uma forma de você fazer a vontade de Deus e alcançar a salvação, isso por meio da guerra. Tem até um estudo muito interessante sobre Judas Iscariotes, que no fundo muito suaviza a traição que ele empreendeu em relação a Jesus. Judas é visto como do grupo apostólico mais asqueroso, não é isso? Mas tem uma leitura sobre a vida de Judas que eu acho interessantíssima, que fala que na cabeça de Judas, a traição dele seria
uma forma dele realizar o plano de Deus numa grande guerra santa que poderia acontecer se Jesus tivesse resistido a todos aqueles que vieram para prendê-lo, para crucificá-lo e matá-lo. Segundo alguns estudiosos, Judas Iscariotes, ele entrega Jesus para apressar o estabelecimento do reino de Deus. Isso aqui é uma coisa que eu estou falando como um bônus em cima disso sobre os zelotas, mas segundo certos estudos, Judas, ao entregar Jesus na cabeça dele, ele estaria fazendo um favor para Jesus. E um favor a Deus. Eu entrego Jesus, Jesus vai reagir, reagindo, ele vai chamar o povo para lutar com ele, e a guerra santa que vai nos levar ao estabelecimento do reino de Deus na terra vai ser adiantado. Não é? Esse grande mistério vai ser antecipado, o mistério do estabelecimento do reino de Deus na terra através da guerra. É só que como Jesus não reagiu, não incitou ninguém a reagir, Judas deu com os burros na água. E aí foi frustrado nos seus planos. Mas é bom entender que ele era alguém que queria que Jesus incitasse a guerra santa para que o reino de Deus se estabelecesse. E a guerra santa é o que os zelotas entendem como aquilo que se precisa enfatizar para se chegar a Deus. A gente tem 5 minutinhos para a última pergunta, senhor. Quer? Vou tentar. Como foram os últimos anos de Nossa Senhora depois da morte de Jesus? O que a igreja pensa? Pelo que sabemos, a bem-aventurada Virgem Maria, depois da morte de Jesus, ela ficou sob os cuidados de João Evangelista. Lá na cruz, o que Jesus fala? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E ela, num primeiro momento, teria ficado com a comunidade apostólica. Segundo os relatos, Maria estaria no cenáculo no dia de Pentecostes. Porém, o que se sabe da bem-aventurada Virgem Maria não está completamente relatado na Bíblia. Muita coisa ficou por intermédio da tradição oral e por intermédio dos chamados evangelhos apócrifos. O que são evangelhos apócrifos? São evangelhos que a igreja, lá nos primeiros séculos, quando começou a definir o cânon bíblico, o que é o cânon bíblico? A lista dos livros considerados inspirados por Deus, embora os apócrifos, eles eram usados também para edificar as pessoas. Eles tinham alguns pequenos absurdos, o que fez com que eles não entrassem na lista dos livros considerados inspirados. Porém, a tradição cristã sempre olhou para esses livros, para esses apócrifos, com muito carinho. E ali havia informações preciosas sobre alguns detalhes que os evangelhos canônicos, que são os 4 evangelhos de que lançamos mão, que eles não trazem. Então, um pouquinho mais da história de Nossa Senhora nós encontramos a partir disso. Saiu. Tá, do meu da ainda. Vai. Bom, eu parei aqui porque disseram que tinha caído o nosso Instagram por conta do tempo. Parece que ainda está rolando, não é? Tá. Ainda está rolando? Posso continuar? Pode. Então, o que se sabe da vida de Nossa Senhora é dado por tradição oral e por intermédio dos evangelhos apócrifos. Quando se fala da dormição de Nossa Senhora, que Maria teria morrido, que Maria teria ressuscitado e depois
de ressuscitar, foi assunta aos céus para de corpo e alma, antecipando uma glória que está reservada a nós, permanecer desse jeitinho com seu Filho Jesus, como nós um dia estaremos com Ele, de corpo e alma. Então, o que se sabe de Nossa Senhora, nem tudo encontraremos nos chamados livros canônicos, que estão lá estabelecidos na Bíblia. Bom, mas isso não é um problema, porque o próprio Evangelho de João, no finalzinho dele, chega a dizer que nem tudo aquilo que se desdobrou das realizações de Jesus teria como ser escrito, porque não teria instrumentos suficientes no mundo para abarcar tudo aquilo que compreendeu a vida de Jesus e os desdobramentos da sua vida. Então, o próprio Evangelho, o Evangelho de João, de maneira particular, abre um precedente para que entendamos que nem tudo vai estar escrito na Bíblia. Bom, nós católicos não temos uma visão fundamentalista da Bíblia, como os nossos irmãos de outras denominações cristãs, em sua maioria, têm. A nossa visão não pode ser fundamentalista, até porque não podemos nos esquecer que antes da Bíblia ser escrita, as pessoas viviam a fé que era transmitida de forma oral nas comunidades. Até que a Bíblia fosse escrita, não tinha pregação da palavra. Pelo que se sabe, a Bíblia do Novo Testamento, os Evangelhos, o Evangelho de Mateus teria sido o primeiro escrito do Novo Testamento, só foi escrito no ano 50. No ano 50 depois de Cristo. Então, antes disso, a gente não podia ter palavra inspirada. Não é? Então, a tradição oral no mundo judaico é tão importante quanto a tradição escrita. E a nossa igreja, que bebe dessa tradição, ela entende que nem tudo vai estar na Bíblia mesmo. E o que se depreende da vida de Nossa Senhora, muito vem por tradição oral, e muito se vem também através dos evangelhos apócrifos. E é isso. É isso. Vamos terminar com a oração? Eu vos convido, como seria bom que pudéssemos ter falado sobre essas coisas presencialmente, com vocês perguntando, tirando dúvidas. Mas é aquilo. Passem aí para os coordenadores se porventura eu não fui claro, se porventura eu fui confuso, se eu não ajudei em alguns aspectos. Eu sei que conversar sobre essas coisas é válido. Muito esclarece e muito nos dá uma direção sobre o que gera em nós inseguranças, dúvidas, incertezas. Oremos então para que o Divino Espírito Santo possa iluminar nossa mente e nosso coração, para que conversas como essas possamos com mais frequência realizar e possamos beber dessas conversas e levá-las para a vida, como uma compreensão daquilo que é o método de Deus, daquilo que Deus estabeleceu como forma de chegar a nós, de fazer com que chegássemos a Ele. Falamos sobre isso. Se Deus acontece na face da terra, Ele acontece depois que o mistério da encarnação se mostrou como método do Senhor através do ser humano. Então, que o Teu Espírito Santo, Senhor, recaia sobre a nossa humanidade, alcançando a totalidade do nosso ser, para que deste modo, alcançados, possamos estar de corpo e alma na Tua presença, ó Deus. Desde agora, possamos estar assim, de corpo e alma. E desse jeito permanecermos pelo todo e sempre, até chegarmos na eternidade feliz em Teu reino. Mas antes, Senhor, olhai para nós em meio a tudo isso que estamos vivendo, olhai para nós em meio a esta pandemia, em meio a esse período de isolamento social em que não podemos estabelecer o nosso contato da forma presencial como até então fazíamos, né? E era tão natural para a gente, e agora nos vemos 25 segundos. diante disso, suplicando o Teu amor,
e a tua assistência. Olhai para cada um de nós, para os nossos jovens e para o nosso grupo que aqui está. Amém. 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 Beleza?